Vamos iniciar mais um momento de ensino. Meu nome é Cleiton Oliveira, Eleusa é a minha esposa, nós dois representamos a Harvest Foundation e trabalhamos com educação comunitária e somos instrutores para esse tipo de conteúdos. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o modelo do crescimento de Jesus, a segunda parte. Então, é uma oportunidade interessante de repensar a parte inicial que nós falamos a semana passada e dar continuidade a partir daqui em coisas novas. Se você quiser saber mais sobre a Harvest Foundation, visite harvestfoundation.org. Hoje, então, nós vamos pensar sobre a possibilidade de imaginar uma relação de amor estático. Já pensou nisso? Quer dizer, pessoas que admitem e que declaram amar, mas não expressam esse amor, mas não agem movidas por esse amor. Será possível existir esse conceito de amor estático? Amor inerte? O tema da nossa apresentação é esse, e é o oposto, o amor que faz a diferença, é o oposto do amor estático. Parece óbvio que o amor requer expressão, mas se nós pararmos para pensar, vamos ver que, tanto nas famílias como nas igrejas ou nas comunidades, estamos cercados de situações em que o amor não é declarado. Ou às vezes ele é declarado, mas ele não faz nenhuma diferença, seja na vida de pessoas que dizem amar ou no seu próprio ambiente. Ora, esse amor estático, ele é uma realidade. E ele também se traduz numa interessante análise feita por Zygmunt Bauman, que escreveu uma obra chamada O Amor Líquido. E nessa obra, o Bauman trabalha a fragilidade dos laços humanos. E isso ele chama de amor líquido. E esse tal amor líquido é inspirado na condição de vida moderna. Modernamente, as pessoas continuam sendo despertadas para desejar estreitar os laços de amor e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. Eu me aproximo, mas não me comprometo. Na hora que esse amor tiver uma exigência maior, eu me retiro. Então, o amor é uma ferramenta poderosa nos relacionamentos e na construção, não apenas dos relacionamentos, mas na construção da própria história. Ora, na década de 80, a Harvest começou a ajudar igrejas na América Latina a lidar sobre ministérios que faziam diferença nas suas comunidades materialmente pobres. Já naquela época, começamos a usar um paradigma simples para entender como essa transformação, esse desenvolvimento poderia acontecer. E sobre a instrução do Espírito Santo, lembramos como Lucas, o médico grego, descreveu o crescimento de Jesus no seu Evangelho, capítulo 2, versículo 52. Lá ele diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. E essa passagem de Lucas foi uma revelação da forma simples e útil de como nós poderíamos pensar sobre o desenvolvimento humano e os cuidados de Deus. Então, aqui tem duas coisas interessantes, tanto o desenvolvimento como o cuidado de Deus. E Deus tem um interesse enorme de participar nas nossas ações e relações. Ora, encontramos na Bíblia uma ordem para que as pessoas cresçam como Jesus. Aliás, não encontramos na Bíblia uma ordem para que as pessoas cresçam como Jesus. No entanto, Jesus foi o Deus eterno na forma humana. Ele foi a única pessoa que refletiu plenamente o senso de adequação de Deus para si e para os demais. Isto fica tão claro na descrição de Lucas que decidimos usá-la para descrever o modelo de crescimento de Jesus. Este breve verso lista 4 categorias de desenvolvimento humano que nós podemos usar
com muita facilidade, até ao ponto de que uma criança pode entender essa simplicidade das 4 áreas. 4 áreas. Então, com muita calma, vamos lá. Existem situações em que nós conversamos com pessoas, atendemos famílias ou atendemos comunidades inteiras, onde os problemas cresceram tanto que está um caos. E a gente se pergunta por onde começar. Usar esse modelo de crescimento como Jesus nos ajuda a distinguir essas 4 áreas e pouco a pouco a gente vai trazendo ordem a cada uma delas. Então, esse modelo serve para aconselhamento, esse modelo serve para planejamento de ação comunitária e esse modelo serve para a organização da própria igreja. Vamos ver as 4 áreas? Vamos lá. Jesus crescia em estatura. Isto representa o desenvolvimento físico. É o próprio desenvolvimento do corpo humano e nos faz pensar sobre o cuidado com coisas como dieta, saúde, exercícios, dormir bem, uma casa limpa, não precisa ser rica nem luxuosa, mas é importante que seja limpa. Então, tudo isso está debaixo desta área que nós chamamos da área física. A segunda área é crescer em favor diante de Deus. E ela indica o desenvolvimento espiritual. Aqui nós temos a necessidade de todo ser humano, indistintamente. Todo ser humano tem uma aspiração pelo que é transcendental. Aquele vazio no coração, que só é preenchido por Deus. Todos precisamos crescer espiritualmente, mesmo as pessoas mais ricas, mesmo as pessoas mais educadas, elas precisam desse crescimento espiritual. E isso nos faz pensar em atividades que são oração, o conhecimento da realidade espiritual através da Bíblia, senso de pecado e de perdão, os limites naturais da vida, reconciliação com Deus, como que isso acontece, como que o perdão se expressa e a própria eternidade. Então, isso tudo fica dentro dessa área espiritual. Uma terceira área é quando o texto bíblico fala que Jesus crescia em favor diante dos homens. E isso representa o desenvolvimento social. Note, desenvolvimento social é diferente, pois lida com a adequação de Deus para os relacionamentos interpessoais, e é diferente da transformação social, que lida com aquela profunda mudança em todas as áreas de uma sociedade ou cultura. Então, aqui, voltando a esse favor diante dos homens, o desenvolvimento social, nós temos ações como perdão, relevar ofensas, negociar conflitos, apreciar o convívio social, ter amizades e curtir o lazer. Já vimos 3 áreas. Uma quarta área é o crescimento em sabedoria. Crescia Jesus em sabedoria. E ele representa uma ampla área de aprendizado, uma ampla área de obediência aos caminhos de Deus, aquilo que são as intenções de Deus, as instruções de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que são as ordens de Deus, aquilo que é o desejo de Deus em todos os nossos relacionamentos. Como nós dissemos anteriormente, os relacionamentos físico, espiritual e social. Em resumo, sabedoria é o que fazemos com o conhecimento bíblico e o que entendemos da revelação de Deus, na sua palavra, da voz de Deus, através do seu Espírito, comunicando para cada um de nós aquilo que o Pai deseja. Ora, pensando desse modo, sobre as 4 áreas de Lucas 2,52, descobrimos que esse texto é um bom modelo para o crescimento individual, o crescimento familiar, o crescimento da igreja, da comunidade e da sociedade. E quando começamos a ensinar isso como paradigma para o ministério, muitas pessoas gostam da ideia e aplaudem a ideia e adotam a ideia, mas outros nos criticam por ser muito simples.
Mas imagine só um exemplo na área espiritual. Imagine que alguém, como aconteceu semana passada no Brasil, alguém punido pela lei resolve se retratar e diz claramente diante das câmaras e diante da Câmara dos Deputados que ele se arrepende e que ele pede perdão. E que a maioria dos seus interlocutores que estão do outro lado são pessoas cristãs, ou não são cristãs assim, são cristãs de fato. E aí qual é o resultado? O resultado é que as pessoas não aprenderam a perdoar, não acreditam no arrependimento e não acreditam no perdão. Então, é uma falha na área espiritual que vai retratar um sério problema na área física, vai retratar um sério problema na área social e declarou que existe um sério problema na área de sabedoria. Por outro lado, alguns anos atrás aqui, o presidente Bill Clinton, na sua segunda gestão, cometeu um deslize, um erro, e ele foi para as câmaras, para a televisão, para os seus interlocutores e disse: olha, gente, eu me arrependo do que fiz e eu cometi um erro e peço que vocês me perdoem. E a comunidade o perdoou. Comunidade política, comunidade social, e ele fez a sua gestão e aquilo foi entendido como um erro. Então, o negócio é o seguinte, vejam bem como a simplicidade do modelo pode nos ajudar. Então, claro que sabíamos, que a gente sabe que as universidades, os departamentos de pesquisa, todo esse povo aí está envolvido em criar modelos de desenvolvimento. É claro que a gente entende que o desenvolvimento humano e social pode ser descrito em termos muito complexos. Está cheio de livros, estão livros e livros e livros para provar isso. E muita controvérsia mesmo entre escritores famosos que descrevem conceitos de desenvolvimento social, desenvolvimento humano. Mas enquanto treinamos líderes de igrejas que servem comunidades pobres, reconhecemos que a necessidade imediata é de ferramenta prática. E só o ano passado, nossa equipe em 21 países treinou mais de 600 igrejas usando essas ferramentas. Então, é evidente que métodos acadêmicos complexos de estudo, seja na área humana, econômica, política e na área de desenvolvimento sociais, são úteis no contexto certo, mas as igrejas locais pediam e acho que vão continuar pedindo meios para lidar com os problemas que estão batendo na sua porta. Por isso, a gente crê nas Escrituras e sabe que, embora profunda o suficiente para serem exploradas por gerações de teólogos habilidosos, também elas têm um caráter de serem simples, realistas e úteis. E isso, desde aquela época que a gente começou, em 1980, desde que a Harvard começou nessa época, temos ensinado pessoas a usar Lucas 2:52 com resultados excelentes. Por exemplo, antes de nós compartilharmos um exemplo com vocês, deixa eu explicar que essas apresentações, esses vídeos têm duração de 30 minutos. Aqui nós estamos praticamente no meio dessa apresentação. Então, nós sugerimos que a cada 15 minutos o grupo se reúna e faça uma discussão do conteúdo que foi apresentado. Então, dessa parte inicial da nossa apresentação de hoje sobre o modelo de crescimento de Jesus baseado em Lucas 2:52, nós gostaríamos de dar uma paradinha e agora vocês podem se organizar em pequenos grupos de discussão e debater as ideias do que nós apresentamos até essa hora. Aproveite também para entrar em contato conosco. Através do website da Harvest, você pode mandar uma mensagem e a gente pode conversar, interagir a respeito dessa apresentação. Quando vocês voltam, a gente continua a conversa. E se você deu uma paradinha no vídeo e agora você está voltando, seja bem-vindo. Aqui nós vamos conversar sobre um exemplo de como Lucas 2:52 foi aplicado por Bob Moffett, que é o presidente e fundador da Harvest. Ele ensinou esse modelo de Lucas 2:52
a um grupo de missionários brasileiros da Jocum, Jovens com uma Missão. Depois, esses missionários espalharam o ensino de Lucas 2:52 por muitas áreas do Brasil. Naquela época, isso já faz alguns anos, 2 alunas da Jocum trabalhavam em uma tribo indígena numa área muito remota do Amazonas. O nível de alfabetização naquela tribo era baixo. Então, essas missionárias foram criativas e elas ensinaram essas 4 áreas usando gravuras e usando histórias. Mas, depois de ensinar aos indígenas, elas pediram que as pessoas daquela tribo escolhessem uma das 4 áreas em que elas queriam trabalhar. Então, estava ali um grupo, talvez, de 20 pessoas, e elas disseram, quem quer ficar com a área física? 3 ou 4 pessoas foram para aquela área. Quem quer ficar com a área espiritual? Mais 4 pessoas. Quem quer ficar com a área social? Talvez mais 3 ou 4. E quem quer ficar com a área de sabedoria? Outro grupo se formou. E assim, 4 grupos de pessoas foram organizadas para servir aquela tribo. E eles começaram a trabalhar, começaram a fazer, a expressar o amor de Deus uns para os outros e para pessoas de outras tribos de forma concreta. Então, aqui vão os exemplos. Na área de sabedoria, olha que legal, eles tinham captado a visão desse ensino de Lucas 2:52 e eles começaram a praticar. Então, um homem encarregado de ser o líder da comunidade assumiu essa área de sabedoria. Como seria traduzir os ensinos da Bíblia de forma prática na vida da comunidade? Ele mesmo acabou se tornando um missionário. Ele ensinou esta visão mais ampla de ministério a outros homens da sua tribo e eles compartilharam esse ensino com outras tribos, rio acima, rio abaixo. Essas meninas, ou essas jovens que começaram a fazer esse trabalho, inclusive na área de alfabetização, elas foram espertas. Elas prepararam alguém para ser uma professora. E a comunidade iniciou uma pré-escola, com aulas de alfabetização de adultos e aulas de costura, começando a ocupar o tempo livre de muitas pessoas. Na área física, quem liderou esta área organizava projetos de trabalho comunitário para todo sábado. De certa forma, isso já era uma tradição, já era uma rotina na atividade tribal, mas não era organizada. Então, o detalhe de organizar uma coisa é um componente importante no desenvolvimento. Então, às vezes, as pessoas têm muitas habilidades, mas elas não são organizadas no uso do tempo, no uso dos recursos. Então, às vezes, tem perda de recursos. E a área física é a área mais sacrificada por perda de recursos. E a gente sabe disso, até por conta das coisas que são administradas na área pública. Então, essa pessoa dividiu as pessoas por tarefas para plantio de arroz e preparação da área de pasto para o gado. Outra pessoa tornou-se um agente de saúde treinado para servir o povoado. Então, entra o governo, através da sua estrutura, oferecendo recursos para que alguém se capacite e seja o elo, a ponte entre a orientação da saúde pública e a orientação da saúde comunitária. Outro ficou encarregado da cozinha comunitária para fazer comida para os projetos comunitários nos sábados. E assim por diante, as tarefas foram distribuídas, acompanhadas, gradualmente melhoradas. Então, perceba como essas áreas, essas 4, vão se potencializando e se multiplicando por mais 4, por mais 4, por mais 4. Na área espiritual, outro líder dessa área também era líder da igreja, junto com outras pessoas. Então, outro homem tornou-se conselheiro treinado. Então, de repente, ele melhorou a sua capacidade de dar conselhos, de instruir os demais. E alguém o preparou para fazer isso com um pouco mais de habilidade. Outro tornou-se um diácono. Diácono é aquele que serve, é aquele que tem a habilidade, é um facilitador para que as coisas fluam com mais naturalidade.
E o diácono não serve só na igreja. O diácono serve em qualquer lugar. Então, outra pessoa foi colocada a cargo da adoração, da área de adoração. A área de adoração é uma área interessantíssima, importantíssima, porque reúne os valores do ritmo, da música, da espiritualidade, da corporatividade, da dança. Essa área é impressionante porque ela integra todas as demais. E é empolgante também. Não é? E aí entra a área espiritual. E dentro dessa área, essa área da adoração, a gente acaba descobrindo potenciais tremendos de vozes. Alguém que cantou atrás de você que tem uma afinação que você nunca ouviu antes. É impressionante. Ora, e é interessante lembrar também que quem está na equipe de adoração não são apenas os músicos que estão à frente, mas desde o introdutor, da pessoa que limpou o templo, dos irmãos que estão no auditório, daqueles que estão trabalhando no som, do próprio pastor, todos são a equipe de adoração. Impressionante. Na área espiritual, quem liderou essa área organizou as pessoas da vila em equipes de esporte. Na área social. Exatamente. Ela inclui as mulheres, ou ela incluiu as mulheres na recreação comunitária, e o que era algo novo na cultura deles. De repente, só isso na área, na minha comunidade, são os homens, ou os jovens, ou as mulheres, e de repente essa coisa foi flexibilizada. Então, os eventos dentro das tais 4 áreas se tornaram uma grande fonte de unidade e de multiplicação. Veja bem, nós estamos contando uma história que foi dos anos 80. E desde aquela época, como aconteceu com os missionários da Jucum e o grupo tribal no Amazonas, no Brasil, igrejas locais têm apreciado esse modelo de ministério. Esse paradigma, esse modelo de Lucas 2:52 é fácil de entender, é fácil de lembrar, é fácil de colocar em prática. Ele tem sido usado em milhares de igrejas, literalmente, em diferentes culturas e em diferentes continentes. Quando olhamos para o desenvolvimento humano, a partir desse paradigma de Lucas 2:52, podemos definir o desenvolvimento humano ideal como sair de onde estamos agora para a adequação de Deus para o nosso presente e o futuro. Então, desenvolvimento é esse movimento, sair de onde estamos para um passo adiante na direção do propósito de Deus. Mover-se na direção da vontade ou do propósito de Deus é um processo que dura toda a vida e é uma experiência fascinante. Ela preenche a vida das pessoas, ela dá significado. Isso não acontece de uma só vez. Pronto, estou desenvolvido. Ou como algumas pessoas pensam, se eu me transferir, se eu me mudar, se eu for viver num lugar desenvolvido, o desenvolvimento acontece. Não é assim. O desenvolvimento não vai ser concluído na nossa vida terrena, mas até que vejamos o Senhor face a face. E até então, nós vamos estar sempre nesse processo. Isto é, temos essa possibilidade de nos mover na direção da vontade de Deus. Mas você pode perguntar qual é a vontade de Deus para nós. Sabemos que a vontade de Deus para nós inclui muita coisa. Ela está basicamente expressa na Bíblia, mas com certeza ela inclui o serviço a outras pessoas. Se você olha a sua vida e chega à conclusão de que não há muito movimento na direção da vontade de Deus, então pode perguntar, por onde começar esse processo de desenvolvimento? Número 1, sabemos que como cristãos todos devemos refletir o caráter do Senhor, não o caráter de um cônjuge ou o caráter de uma pessoa que nós admiramos, o pastor, uma pessoa famosa. Número 2, nós devemos ajudar pessoas a crescer na direção da vontade de Deus para eles. Então, esse sair de um ponto e chegar no outro ponto leva dentro da gente a ideia de desenvolvimento. E você quer fazer isso sempre. Às vezes a gente pensa assim, eu já vivo numa comunidade super desenvolvida, e você vai para um outro lugar e você chega lá e você se surpreende, porque eles estão na frente. Ou então eles estão atrás. Mas a ideia do movimento é uma ideia
quase absoluta. Ora, antes de qualquer coisa, o passo fundamental é o nosso crescimento pessoal. Isto é, desenvolvimento começa conosco mesmo, começa comigo. Então, vamos usar o modelo de crescimento de Jesus em Lucas 2,52. Então, Lucas, quando ele analisa a história de Cristo, e ele, nesse capítulo 2, ele escreve uma infinidade de coisas com uma habilidade tremenda. Ele diz que Maria observa a mudança na vida de Jesus depois daquele incidente em que Jesus eles voltavam para a casa deles e Jesus ficou em Jerusalém. Os pais, pensando que Jesus estava com um grupo de jovens que voltaram juntos, não, vão lá e encontram Jesus. E Maria observa, eles conversam seriamente com Jesus e depois daquilo diz que Maria guardava em segredo as coisas que ia acontecendo com ele, como se ela observasse o crescimento de Jesus. Então, Lucas 2,53 começa com da nossa vida e nos movemos na direção da obediência à vontade de Deus. Esse que é a vontade de Deus é uma coisa complicada, difícil de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Na medida que a gente se expõe às Escrituras, a vontade de Deus se torna mais clara. Por quê? Porque Davi, uma hora, ele diz assim, no Salmo 18, versículo 28, ele diz: Deus derrama luz na minha escuridão. Qual é a vontade de Deus? Que a coisa seja clara para mim. Então, Mateus, a propósito de ser coisa clara, Mateus 5,19 diz um negócio muito interessante. Diz que todo aquele que desobedecer a um dos mandamentos que Jesus está falando, ou a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, olha que interessante, e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Aqui Jesus nos disse que aqueles que são grandes no seu reino são aqueles que primeiro praticam e depois ensinam. Então, o discípulo eficaz será aquele que modela o crescimento, que incentiva os outros, ou incentiva nos outros. Se vamos encorajar e ajudar outros a se mover na direção do que Deus quer para eles, precisamos estar nós mesmos dentro desse processo. Por isso é que a gente diz que desenvolvimento começa comigo. Então, devemos orar e pedir ao Espírito Santo para apontar as áreas nas quais ele quer que a gente cresça. E ele vai nos instruir, porque uma das tarefas do Espírito Santo é nos instruir em toda a verdade. E quando ele ilumina uma área da nossa necessidade, a gente precisa tomar a decisão de avançar naquilo que ele nos revela. A área e a velocidade da mudança vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que muda assim, ó. Rapidinho. Tem gente que demora, tem gente que dá um pouco mais de tempo, tem gente que é mais demorado ainda. No entanto, quando lemos na Bíblia, o movimento em direção ao desenvolvimento será sempre numa mesma direção. Ou seja, será sempre na direção do modelo que vemos em Jesus, onde a obediência explode de uma maneira graciosa. Amor nos põe em movimento. É uma contradição falar em amor estático, ou amor líquido, como Clayton se referiu. Que Deus nos dê a graça e a força para nos mover e para avançar naquilo que é a adequação de Deus para a nossa vida, especialmente no que diz respeito a servir os outros. Devemos ter em mente que, servindo os outros, devemos cuidar do nosso próprio movimento na direção ao cumprimento da vontade de Deus em todas as áreas da vida. Isto é, ao cuidar dos outros, não devemos nos descuidar de nós mesmos. Amor que é amor de verdade faz toda a diferença. Então, nesse momento, vamos pensar sobre maneiras de praticar esse ensino. Primeiro, reflita. Convidamos você para pensar o que significa desenvolvimento na sua vida e na sua família. Segundo, o que a sua igreja faz para ser desenvolvida?
e para ajudar outros a se desenvolver. Então, que interessante. É um conceito de desenvolvimento que pede a participação da igreja. E terceiro, ouça o Espírito Santo numa atitude de oração. Escreva um plano, pegue uma folha de papel, uma caneta e escreva o que você quer fazer em uma das 4 áreas de Lucas 2,52, na sua vida pessoal. O que precisaria de mais atenção nessa hora? Então, olha só, para iniciar uma função prática, mesmo que ela seja simples, pense em algo novo, algo que mude a sua rotina. Mas, se não é tão novo assim, não tem problema. É um ponto de partida. Mas o algo novo é legal. Pensar numa coisa nova é legal. Pequena. Depois, algo realista, que possa ser feito com recursos que estão na sua mão. Porque às vezes a gente fica pensando, não, eu só vou fazer quando eu tiver isso, tiver aquilo. Então, eu me lembro de uma história que a gente contava lá na nossa casa, que um dos meus irmãos queria ter uma moto, então ele comprou uma luva. Então, dá para comprar um capacete. Dá para comprar um capacete, vamos começando devagarinho. Então, tem que ser realista. Depois tem que ser específico. O que fazer, para quem fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Muito interessante isso. Veja que são coisas bem simples. Depois, algo que pode ser compartilhado. Aliás, tudo isso, se é novo, se é um ajuste que a gente já está fazendo, isso é compartilhado. Então, compartilhe sua ideia conosco, aqui no próprio Face ou no Messenger, ou então fale com alguém que está ao seu lado, telefone para um amigo, peça oração pelo que você deseja fazer, e conversando a gente se entende, e sem adiar, oramos para que a sua obediência traga as bênçãos de servir a Jesus, de modo que você possa servir e crescer como ele cresceu e serviu. Bem, aqui no YouTube tem espaço para se comunicar com a gente também. Faça isso agora. Grande abraço. Encerramos aqui esse segundo evento do crescimento de Jesus. Obrigada.